Ela é carismática, Ela é resiliente. ela é talentosa, assim, bem com letra maiúscula. Ela é atriz. Ela é apresentadora, Ela é madrasta. ela é mãe. E ela é nossa convidada, Rê Domingues! Ai, gente, que delícia essa apresentação. Bem-vinda! Bem-vinda, Obrigada. meu amor. Um prazer estar aqui, eu adoro vocês duas. Prazer é nosso te Obrigada, receber. Bem-vindos ao nosso Tá em Dobro. Rê, já somos amigas, já vivemos aí alguns momentos juntas. Sim. E eu fiquei muito curiosa com o seguinte, começamos a te pesquisar, né, a te estudar, saber o que a gente ia trocar aqui. E eu vi que você foi apresentadora lá no Equador quando você era criança. Que diferente, menina. Foi muito inusitado isso, porque meu pai foi transferido a trabalho, eu tinha 12 anos, automaticamente a família acompanhou. E quando a gente chegou no Equador, eu danço desde 5, dançava, né? Agora eu não danço mais, mas desde 5. O que a minha mãe fez? Colocou eu e minha irmã numa academia de dança, porque era o que a gente sabia fazer e é universal, né? A gente não falava espanhol ainda, então quando a gente chegou, a primeira coisa que ela fez. E aí, coincidentemente, porque minha mãe estava passando na rua, gostou de uma academia e matriculou a gente, foi isso. Ela não pesquisou. A dona da academia era apresentadora de televisão. E com 3 meses na academia, ela me chamou para um teste na Ecoavisa. Ecoavisa é, tipo, a maior emissora de lá. E aí eu fui, mas eu fui achando, eu tinha 12 anos, eu fui achando que era um teste de dança. Eu fui com sapatilha, com roupinha de dança, né? Cheguei lá, eram 300 equatorianas, tinha uma bateria de testes acontecendo, tinha um sketch, tinha uma entrevista, tinha um comercial, eles falavam, tinha um textinho, como a gente estava falando naquela A época. gente estava falando sobre isso aqui nos Tinha um bastidores. textinho para você decorar. Saudade de um teste. Saudade de um teste como era antigamente. Dessa época. E aí, tipo, a gente passei pela bateria, eu falava portunhol ainda, pela bateria de testes, e no final eles perguntaram, quem aqui sabe dançar? Só eu. E aí eu fui entregar, vou entregar a idade agora, tá? Fui entregar minha fitinha cassete com a música. Falaram, não, é a nossa música. Jogaram lá um merengue, se vira aí. Foi isso. 3 semanas depois, me chamaram para um outro teste, aí era eu e mais 2 só, junto a um apresentador bem conhecido lá. E depois desse teste, eu virei apresentadora. Aí, durante um ano, me colocaram para fazer curso de tudo, de espanhol intensivo, dicção, interpretação, improvisação, canto, tudo. Uma formação completa. Sim, o programa foi ao ar um ano depois. Foi assim que começou. E era programa infantil? Não, Não. era um programa infanto-juvenil, Infanto-juvenil. tipo uma equipe contra a outra. Mas era para jovens adultos. Mas eu apresentei 8 programas lá, porque esse foi o primeiro. E aí depois a gente foi emendando um no outro, acabou que eu apresentei Clube Disney, eu também trabalhei com criança. O último que eu apresentei era estilo passo ou repassa, chamava Samba Canuta. E aí era intercolegiada, um colégio contra o outro. Bem estilo passo ou repassa mesmo. Mas foi Você ficou muito quantos anos legal. lá que você falou? Foram 8 Bastante. 8 anos apresentando no Equador. E aí, desses experiência. programas todos, não, diferente, né? E a gente tem usado muito algumas ferramentas tecnológicas de pesquisa, mas tem algumas que são meio furadas. Eu falei assim, gente, mas a Rê foi apresentadora lá no Equador, aí fiquei fuçando para ver se era real essa... Nunca usaram isso no Brasil. Pois é. Nunca usaram. Parece que minha carreira é dividida em etapas, sabe? O Equador como apresentadora, o Brasil como atriz. Como atriz. Ah, mas que bom que a gente está falando sobre isso. E aí, hoje, com a nossa idade chegando, né, amiga? A gente começa a viver personagens mães. Meu Deus, o personagem mais difícil da minha vida. E o mais longo também. Na ficção, você já viveu mãe? Olha, boa pergunta. Eu lembro de mim grávida. Vivi mãe na última novela, em Sol Nascente. Eu tinha um filhinho pequeno. Mas nas outras eu só fiquei grávida e nasci, tipo, final feliz. Último capítulo, não cheguei a conviver. Não, na Malhação, acho que eu convivi, sim, com um bebê. Faz tanto tempo, né? Meu Deus. Mas eu acho que na Malhação eu tive um neném na última temporada, antes de finalizar. Mas não teve que usar muito essa gavetinha. Não, mãe, não. né? Não, em Sol Nascente um pouquinho. Ali eu tive filho. Ali eu tive algumas cenas com criança. Que é difícil gravar com criança, né? É difícil? Não, eu ia te perguntar isso. Se essa cena específica, então, já que foi uma personagem... Não, teve Batseba. A Batseba só conviveu com o neném Um também. nenenzinho. É. Esse estudo para viver essa personagem mãe,
Quando você olha hoje, você, mãe, você consegue ver alguma relação ou foi muito rápido, muito passageiro, que não te traz essa... Foi muito rápido, até porque toda vez que eu fazia mãe, que eu tava com o neném no colo, eu tive cena que eu perdi o filho, Batseba perdeu o filho com 1 semana de vida. Eu sempre remetia a minha irmã, porque na minha cabeça o único bebê que eu tinha segurado era minha irmã. E a minha irmã é o maior presente que eu já ganhei de Deus na vida. Aliás, ela era antes de vir minha filha. Agora eu tenho 2 grandes presentes na vida. Mas a minha irmã é a minha melhor tudo, né? Então, assim, é sempre muito sofrido pra mim fazer essas cenas, porque eu sempre substituía com a minha irmã. E aí eu acabava essa cena que ela perde o filho, eu não consegui voltar, não consegui continuar a gravar. Fortíssima. No chão, aos prantos, não conseguia voltar. Porque tocava no meu pessoal. Assim, eu nunca fui uma atriz que conseguia se emocionar pelas motivações da personagem, que eu acho que é o ideal. Eu admiro quem consegue, porque do jeito que eu fazia, que eu faço, é um desgaste desnecessário. Eu já sou o oposto, eu não consigo puxar questões minhas. Que bom, é muito mais saudável ser assim. Muito mais saudável. Mas eu às puxo as vezes... minhas também. Porque a gente fica tocando nas nossas feridas, sabe? Uhum. E isso é um desgaste emocional louco. Desnecessário também. Então, assim, eu sempre metia a minha irmã. Eu tenho muita vontade, desde que eu fui mãe, agora que eu sou mãe, eu não trabalhei ainda, né? Eu tenho muita vontade de trabalhar para ver, porque agora tem um turbilhão de emoções aqui dentro que eu não tinha antes, assim, meu arquivo emocional, minha bagagem está muito maior agora. Com certeza. Sabe que a gente Eu acho que vai ser muito mais intenso. Já pegamos entrevistadas aqui que falaram que se tornaram melhores atrizes Acredito. pós-maternidade justamente por conta desse ponto. Porque tá tudo mais exacerbado, não só o amor, né? Tem uma série de sentimentos aqui dentro agora que são novos, e se não forem novos, são no mínimo mais intensos. Dizem que você exercita mais a escuta também e que isso é interessante. Você tá presente, né? Você tá ali fazendo o seu trabalho. Você remete ao seu dia a dia com seu filho, que você tem que se doar, que você tem que escutar. Então, acho que quem falou isso foi a Ju Baroni. Acho que foi a Ju Baroni. Você se coloca em segundo plano, né? Como mãe, a gente se coloca em segundo plano. Você falou que você ainda não fez nenhum trabalho pós. Você não fez por opção sua ou você vê uma dificuldade no mercado desse retorno da mãe? Olha, eu pausei a carreira intencionalmente para fazer os tratamentos para engravidar. Porque quando eu fiz 40, assim, ser mãe sempre foi um sonho meu. Eu venho de uma família que eu tenho pais casados há 54 anos, mais 9 anos de namoro, então é uma vida. É impossível eu não me espelhar neles, né? E querer algo parecido para mim. Então, assim, construir minha família sempre foi um sonho meu. Mas eu fui emendando um trabalho no outro e eu tinha um relacionamento estável. Eu fui emendando um trabalho no outro e isso foi ficando em segundo plano e eu achava na minha cabeça que era só eu parar de trabalhar que viria. Até que eu separei, aos 35. E aí começou a bater uma insegurança, assim, um medinho de não conseguir realizar esse sonho. Porque você se separa aos 35, até você encontrar alguém. E até você conversar, o relacionamento amadurecer e você começar a falar de filho, eu falei, não vou ser mãe, né? Foi quando eu comecei a estudar sobre, a ouvir, conversar com profissionais, e aí surgiu a vontade de fazer o congelamento de óvulos. Que foi já um processo bem sofrido para mim. Ai, me conta a sua experiência, porque eu quero congelar. Eu recomendo, tá? Tá. Mas no meu caso, eu fui congelar com 38. Muito tarde. Porque a gente, depois dos 35, tanto a quantidade quanto a qualidade dos óvulos cai muito gradativamente. Então, por exemplo, eu fiz o processo 2 vezes e só congelei 3 óvulos. Amigas minhas que fizeram antes dos 35, fizeram uma vez, congelaram 20 óvulos. Sim, a probabilidade de você conseguir, de dar certo a fertilização, né? Quanto mais óvulos você tem, maior a probabilidade de dar certo, porque você tem uma série de variáveis aí no meio do percurso. Você pode perder o óvulo quando descongela, o óvulo pode não fecundar, pode fecundar e não se subdividir. Então, assim, tem uma série de variáveis que dificultam, tanto que vocês falam que mesmo fazendo tudo, inseminação, fertilização, você tem 40% de chance de dar certo. No meu caso, eu tenho 3 óvulos, então, assim, é difícil. Depois a gente aprofunda sobre congelamento. Você congelou 3, Congelei 3, estão congeladinhos lá até hoje. Ah, tá. Mas aí, eu fiz o congelamento para eu ganhar essa sobrevida, né? Para eu ter liberdade para viver todas as etapas, conhecer a pessoa certa e enfim, e amadurecer o relacionamento.
Eu fiz pra minha tranquilidade, Uhum. na verdade. Pra me livrar da pressão psicológica do reloginho biológico, sabe? Uhum. E da pressão social. Também. Minha família já tinha até desistido. Minha mãe jurava que não ia ser avó, porque a minha irmã não quer. Nós somos só nós duas. Então, assim, foi uma grande surpresa. E aí, conheci o Lê. A gente começou a falar, o Lê sempre quis ter outro. Eu falei, então, meu amor, tem que ser agora. Porque se daqui a pouco eu não posso mais. Só que quando eu fiz o congelamento, eu descobri que a minha reserva é baixa. Não é todo mês que eu ovulo. Então, a dificuldade é grande. Tanto que eu fiz todo o procedimento certinho e tal. E da primeira vez veio um óvulo, da segunda vieram 2. Então, assim, meu organismo não responde tão bem à medicação. E aí, começaram os tratamentos. Pausei profissionalmente. Tipo, eu tive que parar, eu tive que priorizar isso, sabe? Porque foi chegando, com 39, foi chegando nos 40, eu falei, Não, agora eu vou vou ter que focar. parar. Aham. Agora é hora de focar, senão não vai rolar, não vai acontecer. E aí começaram os hormônios, tomei 3 anos de hormônio e as frustrações mensais, né? Para cada chegada de ciclo, meu mundo desabava. Não foi fácil, não. Assim, parar de trabalhar foi difícil para mim, porque eu sempre fui workaholic, sempre eu trabalhei te a vida entendo. inteira. E quando você abre mão de uma coisa que é muito preciosa para você e para não ver acontecer, É frustrante. muito frustrante. Então, minha família sofria junto comigo. O desgaste emocional, o desgaste financeiro, não são tratamentos baratos. E aí, quando eu estava desistindo, eu falei assim, quer saber? Vou parar tudo. Não é da vontade de Deus que eu seja mãe. Peço a Deus para me amparar em relação a isso. O que eu vou fazer? Eu tenho 3 congelados. Eu quero fazer fertilização, fecundar os 3. Se vier ver isso um dia, eu vou desistir. Encontrei a Ana Hickman num evento. E a gente estava conversando. Ela falou, Rê, não desiste antes de ir no meu médico. Tenta trocar de médico. Você está há 3 anos com a mesma médica. Tenta algo diferente. Eu escrevi para o médico dela exatamente isso que eu falei aqui. Doutor, tudo bem? Aqui é a Rê Domingues. A Ana me falou de você. Eu estou nessa situação, mas eu estou decidida. Ou é isso, ou acabou de vez. Aí ele, calma. Eu vou resolver. Falei, não, deixa eu tentar pegar mais. Não vai tentar pegar mais nada. Falei, doutor, não tem mais emocional nem dinheiro para isso. Aí ele, me dá uma chance. Porque eu já ganhei prêmio com essa medicação. E aí a medicação eu não tinha tomado ainda. Aí eu falei, tá bom, doutor, vamos tentar. Isso tudo pelo WhatsApp, tá? Sem ele me conhecer pessoalmente. Olha! E aí ele falou, você vai... Era carnaval. Sabe aquele carnaval fora de época que teve em 2022? Sim. Teve um carnaval em sim, abril. sim. Era ali. Ele falou, você vai no segundo dia do ciclo, você vai passar na farmácia, você vai injetar duas seringas da medicação tal. E uma semana depois eu quero te ver. Falei, ok. Sábado de carnaval. A gente injetou 2 seringas de hormônio da barriga e foi passar pro Caí. Nós somos um casal animado. E aí, uma semana depois, sábado das campeãs, estava eu em Sorocaba. A clínica dele fica em Sorocaba. Ele olhou, fez o ultrassom e falou, olha, teu ovário respondeu. Então, nós vamos tentar pegar mais alguns e aumentar a probabilidade de dar certo. Falei, tá bom, doutor. Quando a gente sai do médico, aí o Leandro... Foi um dia longo aquele dia, porque... Era sábado das campeãs, a gente estava em Sorocaba, eu tinha um trabalho em São Paulo para fazer, depois a gente ia pegar a estrada para o Rio, tinha aniversário do meu pai e o carnaval à noite. Animados mesmo. Gosto. Lê vira para mim, Leandro, fala, amor, já que seu ovário respondeu, Vamos aproveitar. Vamos. rapidinho. A gente deu uma rapidinha, eu fui pro meu trabalho, pegamos a estrada, fomos pro Rio, aniversário do meu pai. E o médico combinou comigo, quando descesse o próximo ciclo, a gente começaria o processo para tentar pegar mais algum óvulo e fertilizar. Nunca desceu o ciclo. Olha. Nunca desceu. E eu não voltei no médico nunca mais. Ele, Renata, cadê você? Eu falei, tô esperando o ciclo descer. Você falou para esperar o ciclo descer. Aí ele faz o Renata, teste. cadê Falei, você? não Tô tô, grávida. doutor. Não tô, doutor. Pelo amor de Deus. Falei, isso aí é feito do hormônio. Faz o teste, Renata. Ele me engravidou pelo WhatsApp, gente. O médico me engravidou pelo WhatsApp. Mas você depois conheceu ele? Não, até hoje você Não fui. Eu fui uma semana depois lá, quando ele disse que o ovário respondeu. Tá. Quando eu voltei, já estava grávida. Ah. Eu já descobri a gravidez com 3 meses de gravidez. Ou seja, eu fiz tudo errado nos primeiros 3 meses de gravidez. Porque na minha cabeça, eu estava esperando o ciclo descer. Sim. Para eu começar o processo, eu ia engravidar dali a 1 mês. Então, eu estava vivendo, né? Bebendo, malhando muito, tipo, tomava pré-treino. E assim, a única coisa que eu senti
nos primeiros 3 meses foi sono, só. Eu não tive nada. Aliás, eu tive nada a gravidez inteira. Mas eu senti sono no começo, só que eu não sabia que era gravidez, eu achava que era preguiça. Então, o que eu fazia? Eu tomava o dobro do pré-treino, eu descia formigando para academia. Já estava grávida. A minha filha quis mesmo vir. Foi com muita emoção. Ela Na verdade, quis não vir, ela foi foi guerreira. Então, você não precisou dos óvulos que você congelou, Não, estão congeladinhos. só fez Só essa fiz- medicação que o teve médico- um estímulo pro ovário, né? Aham. Porque, como eu falei, Ativar. não é todo mês que eu ovulo. Uhum. Então, acho que a medicação Deu o ovário pegou no tranco, sabe? Aham. Ele ovulou. E eu brinco que o Lê deve ter ovulado meu último óvulo, gente. Deve ter sido isso. Agora, voltando à sua pergunta, eu não me movimentei ainda. Aham. Porque, assim, mexeu muito comigo, com o meu corpo. Eu ainda não voltei pro meu corpo. Foi Uhum. muito hormônio que eu tomei. Existe uma dificuldade, sim, de fazer dieta em São Paulo, porque eu não cozinho. Uhum. E aí eu dependo. Agora tá mais organizado, porque agora eu descobri umas marmitinhas fitness. Agora tá mais organizado essa parte da alimentação. Mas o tempo para descer, porque aqui eu dependo, eu não tenho babá, então eu dependo de alguém, da minha sogra vir ficar com a minha filha para eu conseguir ir para academia. Então tudo isso atrapalha um pouquinho, Aham. né? Eu não me mexi, mas tô muito feliz, realizada, vivendo isso intensamente, mas tá começando a pintar um vazio, sabe? Sim. Uhum. Eu tô começando a sentir falta. Parece que falta isso pra minha vida ficar completa. Porque eu acho que agora você também já tá engrenando, tipo, já está tudo ficando alinhadinho, né? Sim, eu já tô pra começando a chegar- entender minha nova vida, Isso, né? é. Inclusive, entender a sua nova vida em São Paulo, né? Sim, também. Minha vida em São Paulo foi uma loucura, porque eu cheguei em 2020, uma semana depois começou a pandemia. Eu até falei, Lê, se a gente sobreviver a essa pandemia, porque assim, já era difícil eu estar me afastando da minha família, da minha vida, que sempre foi no Rio, me mudando de cidade, começando uma vida 2, que começar uma vida 2 nunca é tão simples, né? Não. E não foi só isso, foi dentro de casa só. Eu Foi também. pandemia. Falei, se eu a gente sobreviver, a gente vai também casar. Não Fui deu? morar junto na pandemia. Você me contou. Eu falei, ó, bom, ou vai ou racha. Bom, exato, é isso. É. Se a gente sobrevive, é de casa. Não deu outro. Um ano depois a gente casou. Então, assim, e aí eu engravidei. Então, a minha vida em São Paulo, eu não conheço São Paulo. Porque eu fiquei primeiro dentro de casa, depois eu engravidei. Tô, de certa forma, presa também. Eu acho que tem voltando nesse assunto do mercado de trabalho, tem essa questão, eu acho que tem um preconceito ainda, mas também tem uma questão da mulher, né? De não se sentir preparada, de repente, para essa nova rotina com a bebê. Tem mulheres que têm uma dificuldade de sair de casa e deixar o filho. Você sabe que Você eu tem tava isso, não? pensando isso hoje, vindo pra cá. Falei, olha a dificuldade que foi hoje sair. Imagina eu trabalhando, que eu vou ter que sair quase todo dia. Assim, eu comecei a tentar imaginar como seria, eu teria que reorganizar A sua tudo vida. lá em casa. Uhum. E a minha confiança, porque eu tenho dificuldade de deixar minha filha Então, com qualquer pessoa, não deixo. eu ouço esses dois lados, sabe? Mas eu acho que Deus prepara justamente isso, sabe? Traz esses anos, cada uma precisa de um tempo, né? Cada uma é de um jeito. Cada organismo, cada Uhum. logística, né? E aí você prepara justamente para conseguir alçar de novo os voos de forma segura. Eu acho que tá chegando esse momento. Eu já acho tô que você começando a tá ver escolinha, eu acho que ela na sentindo escola eu vou ganhar um pouquinho mais de liberdade, pelo menos à tarde, para poder fazer alguma coisa por mim. Sim. Mas eu acho que tá começando a fazer muita falta. Uhum, Assim, tá. eu te entendo. Eu vi em alguns lugares, Rê, que você comentou sobre o que muitas mães passam pós-nascimento do neném, Sim. que é essa tristeza profunda. Tem alguns que chamam de baby blue, que fala? Uma coisa. Uma coisa assim. Baby blues, Blues, né? Você teve... Como que foi esse... Você teve a depressão pós-parto? Uhum. Eu acho tão importante a gente falar, porque foi o que a Paixão falou. Porque é tem muito delicado. muitas mulheres que têm, e eu ainda percebo um tabu gigantesco em relação a esse tema. Sim, e tem gente que acha que tá enlouquecendo. Uhum. Assim, é importante a gente falar para as pessoas saberem que é hormonal, que tem tratamento. Que não é... Eu tive pânico em 2004 e foi o pior momento da minha vida. E eu tinha certeza que eu estava enlouquecendo. Porque você sente tudo e as pessoas falam que você não tem nada. Então você está enlouquecendo, porque você está sentindo. A pior coisa que tem para quem está nesse lugar é ouvir que não é nada. Que é coisa da sua cabeça. As pessoas adoram falar isso. Isso é coisa da sua cabeça. Então você tá louca? Aí é pior, você cria um outro problema, sabe? Uhum. Além das sensações físicas, você mexe com a cabeça. E aí
foi a pior fase da minha vida e o maior medo que eu tenho é voltar para aquele lugar. Porque eu consegui me curar daquilo. Durou 1 ano e meio. A depressão pós-parto me remeteu àquele momento. Porque ficou uma sequela, assim, é o maior medo que eu tenho. E eu não entendia. Porque, assim, eu tava ali, foi quando eu voltei para casa. No momento que você sai da maternidade, que você chega em casa agora, tipo, agora é você e essa nova vida que você vai descobrir, desvendar. Na maternidade é muito cômodo. Aqueles 3, 4 dias que você fica lá, tem todo mundo, tem um exército cuidando de você, tem um exército cuidando do neném, você tá totalmente amparada, você não tem que pensar em nada, não tem que pensar em limpar a casa, no que vai comer, nada, chega tudo até você. Agora vai para casa. Foi ali que bateu um pânico. Gente, eu não conseguia dormir, assim, porque toda vez que eu tentava dormir me dava falta de ar, eu não conseguia dormir, e aí eu preferia nem dormir. Eu fiquei, acho que uns 3 dias, antes de falar com a minha médica, virada. Naquele cansaço, que é uma rotina de 3 em 3 horas. É o momento mais difícil, né? Quando você se torna mãe, principalmente primeira viagem, que você não sabe. Ninguém fala sobre isso. Então, assim, você tá exausta, e aí você precisa descansar, nem que seja em 3 em 3 horas, eu não descansava há 3 dias. E eu não entendia, porque, assim, na minha cabeça eu tava com pânico, eu me diagnostiquei, porque aquilo parecia muito pânico. Só que eu não entendia por quê. Tipo, eu tô realizada, eu sou mãe, isso agora é uma realidade, eu tô vivendo um sonho muito sonhado, e como é que eu posso estar doente? Tipo, se eu tô tão realizada, por que eu tô doente de novo? Sabe? E aí eu conversei com minha médica, ela falou, isso é hormonal, você tá com depressão pós-parto. E é muito mais comum do que você imagina. Me medicou e eu tomei remédio durante 1 ano. Mas, assim, depois que eu comecei a tomar remédio, as coisas foram se encaixando, eu voltei a dormir, e aí o ser humano se acostuma a tudo nessa vida. Eu fui me adaptando à nova rotina e a vida fluiu. Mas foi uma fase bem difícil, porque me remeteu ao pânico. Sim. Eu falei, não, como assim? Tipo, não existe justificativa para eu estar tão realizada e adoecer. O que está acontecendo comigo? Era hormonal. Sim, a gravidez provoca, mexe muito com a gente. É uma bomba de hormônio. No meu caso, ainda teve hormônio 3 anos antes, eu vinha tomando hormônio. Aí veio a gravidez e depois vai tudo embora de uma vez só nossa, a mulher sente. São muitas mudanças, né? Em todos os aspectos. Todos. Então procurem ajuda, viu, gente? Procurem ajuda. Foi essencial ler sobre, conversar com profissionais, porque você entende que não é você. E que existe tratamento para isso, que você está passando você está num transtorno, né? Mas é importante as pessoas saberem que tem cura. E é muito mais comum do que vocês imaginam. Muito, muito mais comum. Eu tenho amigas que passaram por isso e têm vergonha de falar, né? De ter um julgamento social, porque é isso que a gente fala, a sociedade pressiona a mulher em todos os sentidos. E aí, conversando com essas amigas e tal, aí a gente leu que você deu uma entrevista falando sobre a depressão pós-parto. Eu falei, poxa, que legal. Não, eu não achava que era depressão pós-parto, porque eu li que depressão pós-parto, a mãe meio que rejeita o filho. Eu não, louca, alucinada por ela. Tipo, um amor louco que você não sabe de onde vem, por um ser desconhecido que invade a tua vida, bagunça tuas prioridades, tua rotina, mexe com teus medos, tuas inseguranças, com incertezas, e você mesmo assim ama loucamente. Então, assim, era um amor, eu não rejeitei minha filha, então eu achava que era pânico. Mas não, era depressão. Cada um tem uma forma de manifesta reagir. De uma forma. Falando em expectativas comuns, assim, da maternidade, tem várias, né? Que você, quando você engravida, você começa a criar expectativas muito comuns entre nós mães. Qual que foi o mais desafiador da maternidade para você até agora, até esses 2 anos da Júlia, que fugiu dessas expectativas comuns? Que fugiu, acho que foi essa coisa de eu ficar em segundo plano. Porque eu sempre sonhei em ser mãe, mas eu nunca imaginei como seria na prática, sabe? A própria gravidez, eu nunca fiquei me imaginando grávida. Quando eu fiquei grávida, foi tudo novo para mim, porque essa imagem eu nunca tive na cabeça. Apesar de ter feito novelas grávida, é diferente. Sim. Essa coisa de você não se reconhecer no espelho. E eu tive uma gravidez muito saudável, eu não senti nada, eu não tive nada. Então, às vezes eu até esquecia que estava grávida. Quando eu olhava no espelho, eu levava um susto, porque a minha barriga foi giga, eu realmente fiquei muito grávida. Você viu, eu acho. E aí,
E aí foi tudo muito novo para mim. E eu não imaginava o quanto a minha vida ia mudar depois. Já começa a mudar na gravidez, né? Mas depois transforma tudo, tudo. Você se coloca em segundo plano, você literalmente se esquece de si mesma. Durante uns 45 dias você fica descabelada, desarrumada, você mal consegue escovar o dente e tomar banho. Então, é assustador. Mas, assim, eu sempre fui muito independente. Eu sempre fiz tudo meu, nunca fui de ficar pedindo ajuda a ninguém. E agora isso mudou, né? Porque agora eu preciso pedir ajuda para tudo. Acho que isso, eu não imaginava que algum dia eu fosse viver isso. Porque me incomoda isso às vezes, assim, é cansativo. Eu fico, às vezes eu fico sem jeito, sabe? No início eu pedi ajuda até para tomar banho. Agora, para eu estar aqui, eu preciso de ajuda. Para fazer qualquer coisa, eu preciso de ajuda. Esse serzinho que depende de você para tudo e essa coisa de você, essa sua falta de liberdade, isso foi... Eu não tinha essa expectativa, não. Eu não achei que fosse assim. E você já conseguiu, por mais que você esteja falando isso, você já conseguiu equilibrar melhor ou entender algum mecanismo seu para você não se esquecer, para você... Alguma estratégia que Alguma você estratégia. usa pro seu autocuidado? Eu acho que é um pensamento, assim, começa no cuidado, nos cuidados com si própria, né? Tipo, uma raiz de cabelo, uma unha. Para você não deixar isso de lado, porque isso mexe com a tua autoestima. E eu acho que quando a nossa autoestima tá no chão, desanda. Então, assim, começa com coisas pequenas, sabe? De você se cuidar, de fazer a unha. Coisas pequenas. Depois você começa a ir para o macro, que é você ter um pouquinho de tempo para você. Isso eu ainda não encontrei, tá? Você ter a rede de apoio, você pedir ajuda. Rede de apoio é essencial. Pedir ajuda. Você precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Ô, Rê, você não quis uma rede de apoio profissional por opção sua? Por opção minha. Por opção sua. Porque eu não confio. Não confia. É difícil mesmo. É muito difícil. É muito... Eu falo assim, talvez quando ela já falar, eu tenha mais coragem. E ela conseguir se expressar, Exato. né? E contar Exato. o que ela tá vivendo no dia a dia. Porque, gente, eles não falam nada, eles não sabem se defender. Eu não consigo. Tipo, e essa coisa dela estar no meu quarto tem a ver com isso também, porque eu quis ela perto. O tempo todo perto. Cama compartilhada. Não era na minha cama, tá? Era no berço. O que aconteceu? Eu fiquei, quando ela tinha 11 meses, eu fiquei um mês no Rio. E assim, sempre foi o Lê que ninou e colocou no berço, porque é pesadinha, né? E aí eu não conseguia ninar. Eu tenho problema de joelho e coluna, então eu não conseguia ninar. E quando eu fiquei sozinha com ela, eu fazia a conchinha, ela dormia, eu transferia. Deu certo. Só que quando o Lê chegou, ele falou, amor, isso não vai dar certo. Eu falei, por quê? Ela dorme. Ele falou, o problema é que ela vai chegar uma hora e não vai sair da cama. Eu falei, lógico que vai, amor. Eu tô transferindo, ela dorme, eu transfiro, ela dorme, eu transfiro, ela acorda no berço. Amor, vai chegar uma hora que ela não vai pra cama, não deu. Mas ela sabe que a tal da cama compartilhada tem um tabu grande. Agora eu escuto, tá vendo? Eu falei. Mas tem um tabu grande em cima desse tema, né? É um tema que a gente consegue ficar aqui, ó, muito tempo. Porque tem muitos... Eu sou uma pessoa que defendo a cama compartilhada. Eu só vejo pontos positivos na cama compartilhada. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Ó, a cama compartilhada dá total segurança para a criança. Sim, isso eu já li sobre. Se a criança, por natureza, cada criança tem a sua natureza. Então, se a sua criança, cada um tem a criança que tem em casa e sabe qual é a natureza da criança, pede para ir para a cama, para ser aconchegado na cama, é porque ela precisa daquilo. É uma ação da criança lá da época das cavernas, sabe? Tá imbuído isso no corpinho da criança. Então, assim, só vai fazer bem se a criança. Não dá para os pais, que às vezes o pai gosta que a criança fique lá e quer cheirar e não sei o que lá, e a criança fica meio assim, para aquela criança vai fazer mal. Então, se você sente que a sua criança precisa daquele aconchego, precisa daquele acolhimento, você pode ir para qualquer tipo de animal. Você vai numa manada de elefantes, todos têm esse acolhimento com o bebê. Então, assim, eu já li um livro, assim, só com coisas positivas sobre a cama compartilhada. Como é que a gente reverte essa situação? Mas reverter para quê? Então, quando eu entrei na vida do Lê, a Vicky, que é a minha enteada, dormia com ele. Só que a Vicky já tinha 5. E ela nunca conheceu
outra namorada dele. Tipo, foi a mãe e eu. Então, eu cheguei pra mudar isso. Mas ela dormia com ele. Era ela que dormia com ele. E aí, quando eu me mudei pra São Paulo, a gente fez o quartinho dela. Né? Falei, não, vamos fazer um quartinho pra Vicky, vamos decorar pra ela se sentir aconchegada e aqui sentir que aquele ambiente é dela, pra gente se estimular, pra estimular ela a querer ficar no quartinho dela. A Vicky entrava no nosso quarto de 5 em 5, de meia em meia hora, de meia em meia hora. E ela não entrava, ela fazia pá! Ela, tipo, eu acordava assustada com a porta batendo. Pra nada. Porque até então era o espaço dela também. Ela entrava, aí o pai levantava, colocava ela na cama e voltava. Meia hora depois. Então, que durante o namoro dormia nós 3 na cama. Quando eu me mudei para São Paulo, é que a gente começou a tentar reverter isso. E foi difícil. Então, na cabeça do Lê, eu acho que ele não queria voltar a viver isso, sabe? Ele tinha pavor da Júlia acostumar na cama. Aí, nesse ponto, não sei opinar. Já tá assim, na porque cama. Eu não sei como é que é viver isso, mas acho que vale vocês conversarem com um profissional, sabia? Porque das coisas que eu leio, que eu estudo, é só ponto positivo. Aí essa dinâmica, quando chega um outro parceiro, daí eu não sei, Sim. não sei como que funciona, né? Não, no caso, porque a Vicky, com 5, 6 anos, já não cabia mais na cama. É Nós 3. complicado. Enquanto eu vivi a Júlia um tem pouco 1 ano. disso também. Ainda cabe. E é isso, tem uma hora que a criança vai crescendo e que realmente E cada entendendo um muito mais as coisas. cada um então as suas precisa limitações são maiores. ter o seu espaço. Eu acho que a criança também ter o quarto dela, ter o ambiente dela, e se sentir segura naquele ambiente é muito Faz parte do positivo, desenvolvimento faz dela. parte do desenvolvimento, é muito benéfico. Mas é isso, eu acho que vai de cada família, de cada experiência, né? Tem que ser conversado, tem que ser avaliado. Por outro lado, é tão rápida essa fase, né? Tipo, se a gente imaginar a longo prazo, o tempo que ela vai querer ficar na cama é tão curto. Tipo, a gente sente hoje, mas se você pensar numa vida inteira, Sim. a gente vai sentir falta disso no futuro. Porque lá em casa a gente faz, né, a cama compartilhada. Mas quando eu ouço as opiniões contrárias, eu penso mais até do que isso, assim, sim, que é curto tempo, mas mais ser positivo ou não para aquela criança, sabe? O que vai girar naquela criança. Então, como por enquanto eu só li coisas positivas, as negativas eu vejo que, assim, E não essa fazem experiência está sentido, funcionando para e tá você, funcionando para lá em sua casa. família. Então tá ótimo. Então, acho que esse é o grande... Lá em casa está funcionando. Eu tive uma conversa com o Lê, no começo ele ficou um pouco revoltado, porque ele não queria voltar a viver isso, né? É que no caso dele, ele está vivendo pela segunda vez. Então, ele está vendo eu cometer o erro que ele cometeu, entendeu? Uhum. Mas eu falei, amor, olha, tem 1 ano. 1 e 9. Eu não tenho entendimento ainda pra gente dialogar, né? Falei, deixa ela começar a entender melhor. A gente começa a conversar, você transforma o bercinho dela em cama lá no quarto dela, mas ela precisa começar a entender, assim, ainda tá muito novinha para você conversar sobre essa migração. E para né? vocês entenderem também qual é a necessidade dela, né? Isso. Eu falei para ele, eu prometo para você que antes dos 5 ela vai estar no quartinho dela. Eu tô falando isso aqui. Mas conversa com os profissionais. A minha Quando ela dica tiver 5 de volta fazer uma entrevista. Não, conversa com profissionais para ajudar vocês. Eu acho que é a melhor clareza, assim, para eles pontuarem, sabe? Uhum. Até para eu ficar mais tranquilo, não me culpar tanto, porque a gente se culpa muito sendo mãe. Exato. Eu me culpo de tudo. Tudo. Exato. Tipo, anteontem ela tropeçou e caiu, uma queda normal, que acontece o dia inteiro, só que dessa vez ela caiu em cima de um brinquedo da Vicky, quase abriu o queixo, sangrou e tal. Então, foi o pior machucado dela até hoje. Eu me culpo. Eu me culpo de tudo que acontece com Por ela. ter deixado o brinquedo ali, é isso? Por que eu não retirei? Por que eu não tirei o brinquedo do chão? Eu me culpo de mãe, tudo. A gente se cobra o tempo todo e se culpa o tempo todo. É exaustivo. Posso puxar a sardinha pro meu lado Pode. agora? Já que ela falou da Vicky, Não né? é? Vou aproveitar esse gancho, porque você também é madrasta. Sim. Eu amo receber madrastas, minha galera. A gente está falando de toda a sua história com a maternidade. Mas e com a madrastidade? Como que é ser madrasta para você? É mais difícil do que ser mãe, eu acho. Porque é outra dinâmica, né? Uhum. E não é só você educando, né? Você tem que respeitar o outro lado também. Eu tenho muito cuidado em não invadir o espaço da mãe, porque ela tem mãe. Então, por exemplo, também. eu sou tia Rê. Eu não sou nem madrasta, eu sou tia Rê. Desde que eu cheguei, eu sou tia Rê. Eu faço questão de ser tia Rê. Não, mas ser a madrasta Rê também é legal. Não, é madrasta. É porque as pessoas... Ai, Disney, me perdoa.
Eu amo a Disney, porém, existe Mas eu vou te falar. um contexto muito negativo ao redor de ser Da madrasta. palavra Mas a né? palavra não está relacionada a ser má. Vem de mater. Não tem nada a ver com maldade. É claro que por conta das histórias, dos Sim, livros, dos As filmes. madrastas são sempre bruxas. Exato. Mas você não é. Pois é, mas eu Você- não quero esse termo madrasta pra mim, que é da Disney. Não, mas aí você faz as pazes com esse termo e Eu sou tia ressignifica Rê. isso. Eu sou a tia Rê, a pessoa que ela vai contar sempre, tô aqui. Ah, mas eu te falo isso porque eu também tive dificuldade. Antes eu falava pra Maria, não me chama de boadrasta, vai. Boadrasta, porque eu não sou A Vicky má fala e boa tal. madrasta. E ela aí, depois, com estudo, né, até para fazer o Tá em Dobro, antes, mas assim, com bastante informação, eu ressignifiquei isso para mim e para ela, e para Maria também. Porque eu que falava para ela me chamar de boadrasta, né? Uhum. Aí eu falei, Maria, vem cá. Eu falei, tudo errado. Esquece. Deixa eu te contar uma coisa. E aí, ressignifiquei. Faz bem. Mas ela Faça tá as com quantos pazes. anos? Com 12. A Vicky vai fazer 11, quase a mesma É. idade. Mas é difícil, né? É Ser difícil, madrasta. e assim, e eu caí de paraquedas na vida dela, ela caiu de paraquedas na minha, porque eu nunca convivi com criança. Uhum. Lá em casa, somos eu e minha irmã, as duas adultas, minha irmã não tem filho. Então, a Vicky foi, tipo, já foi transformador. Tipo, mas não foi só a maternidade que transformou a minha vida, a Vicky também transformou. Porque eu fiz um estágio, né? Pelo menos de Transformou 5 antes, anos em inclusive. diante, eu tenho estágio feito. Até 5 anos é tudo novidade pra mim, mas de 5 em diante, tipo, eu peguei, quando eu cheguei, o Lê tomava banho com a Vicky. E aí, Vicky 5 para 6, eu, amor, a gente vai ter que começar a mexer nisso. Uhum. Porque ela é uma menina e ela tem que começar a não se sentir tão à vontade diante de um homem nu, né? Aí o Lê começou a colocar sunga. Então, assim, eu passei por várias etapazinhas, a transição dela pro quarto, essa coisa dela não ficar pelada na frente do pai, agora que tá começando. Ela tá começando a ter um pouquinho de pudor. Mas a ficha só caiu quando ela chegou em casa e contou pra ele naturalmente que o amiguinho mostrou. Aí pra ela é normal. Claro, é uma criança. Não, pra ela é normal, sim, porque ela todo porque dia via. Ela via, aham. Então ela precisa entender que não. Uhum. Você tem, infelizmente, a gente precisa começar a colocar, a inserir pudores. Porque você vai crescendo, você tem que começar a se resguardar, né? Vocês já têm conversas com ela sobre educação sexual? Não. Então, teve um dia que eu perguntei o que você sabe. Eu acho que esse é o melhor caminho, inclusive. Perguntar o que a É, criança sabe. Porque Ela que vai. perguntou pro Lê se ele transou comigo pra ter a Júlia. Aí eu falei, meu Deus, vai chegar nesse momento, que nervoso. Chega. Não, já conversei sobre menstruação, que são conversas que eu acho que tem que ser, não é com o pai, é comigo, né? Eu lembro uma vez que a gente estava na cabine de uma loja. Aí ela, tia Rê, é normal a gente ter pelinho lá? Aí eu, é normal. Então, assim, mas foi tudo muito novo pra mim também. Eu sou sempre pega de surpresa. Eu também sou. Porque, meu Eu Deus, também. é Sim, tudo muito é rápido novo, e eles né? sabem muito mais do que a gente imagina. Eu Claro. acho que YouTube, Sim, É, tem um rede monte de social. informação. as crianças estão amadurecendo mais rápido, então são muito espertas, muito mais do que eu era nessa idade. Sim. Muito mais. Às vezes a Vicky sai com uns termos que eu falo, você não tem idade pra isso, sabe? Porque me pega de surpresa, inclusive. E a cada dia é uma coisa nova. Então, agora ela tá com rede social dela, meu Deus. Eu fico tensa. Porque eu sou mais chatinha que o pai, tá? De mais conservadora, Uhum. eu acho. Aham. Ah, mas pelo que você conta, ela confia em você também. Confia, a gente Pra construiu essa conversar. relação. É Sim. uma relação A gente- construída, eu exatamente. tento ser o melhor que eu consigo ser. Respeito o espaço da mãe dela. Respeito o espaço do pai também. Eu só interfiro quando eu preciso, assim, quando eu acho que é necessário. Sim. Eu venho de uma família de muitas mulheres presentes. Uhum. Então, assim, esse universo feminino, pra mim, eu lido facilmente. O Lê vem de uma família só de homem. São 5 homens. Então, é diferente. A visão é diferente. Eu vejo uma família Sim. só de mulheres. E você é a referência feminina na sua casa pra ela? Sim, hoje em dia, sim. Por isso que a Como gente que é tenta, a assim, guarda tenta ser o de melhor que eu vocês? consigo ser. Hã? A guarda de vocês é. Ela agora está em Salvador. Ela se mudou há 1 ano. Ah, tá. A mãe se mudou para Salvador e ela tá lá. Então mas ela vem uma vez por mês. E passa as férias com a gente também. Uhum. Então a gente se vê muito, assim. Nas férias, 40 dias com a gente. É bastante tempo. Mas é aquela coisa, a gente conseguiu construir uma relação de respeito, eu chamo atenção.
Você E tem eu vou te falar, voz. a Vicky, ela é muito inteligente. Eu acho uma criança extremamente inteligente. Rápida no raciocínio, sabe? E a resposta tá na ponta da língua pra tudo. Tudo. Mesmo quando ela tá errada, ela sabe o que responder, entendeu? Então, assim, ela sabe lidar com cada um dentro de casa. Ela sabe quem sou eu, quem é o pai, quem é a avó. Ela é diferente. O tratamento dela com cada um muda. Porque ela já estudou todo mundo. É muito inteligente. Então, eu tento ser o mais transparente possível. Mas, por exemplo, quando eu chamo a atenção, ela respeita. Ela respeita. Talvez porque eu ponho limite, assim. Eu acho que dizer não também é amar. Claro. Sim. Porque eu falo assim, o não que a gente não dá em casa, eu falo isso pro Leandro, a vida vai dar sem amor. Uhum. Então, é importante você impor limite, a criança aprender a receber não. O não tem uma coisa enraizada pela cultura de que é algo negativo, né? De que ou a falta do não é algo que não tem limite. Não. Acho que você pode dar o não, você pode dar o sim, você pode conversar, você pode... É tudo no mesmo lugar, sabe? Eu enxergo como tudo no Normalizar o mesmo- não. Normalizar Exato. o não. Não, e é difícil a criança aprender. A minha tem 1 ano e 9 meses e está com dificuldade de ouvir não. Porque quando ela quer uma coisa, ela não entende o não. Ela quer. Ela não sabe se é pro bem dela ou pro mal dela. Ela não sabe nem o que é mal, né? Não sabe, a Mas cabecinha ainda eu não- digo não pra Júlia, ela abre a boca a chorar. Quando eu falo, não vou ligar a TV. Mas é uma coisa que eu vejo a Vicky com 10 anos aprendendo a lidar com não ainda. É difícil lidar com não. É. Mas é a gente que tem que trazer. Porque senão a vida, foi o que eu falei, a vida vai ensinar de forma mais dura, né? Com certeza. Mas isso é uma coisa que eu tô vivendo em 2 fases diferentes lá em casa. Com uma de 10 e com uma de quase 2. Você acha que a sua madrastidade mudou depois da sua maternidade? Boa pergunta, nunca parei pra pensar isso. Nunca parei pra pensar isso. Esse primeiro 1 aninho da Júlia, a sua enteada estava aqui em São Paulo ainda, né? Ela foi pra Salvador quando ela tinha acho que 4 para 5 meses. Ah, bem pequititica. Foi. Mas é linda a relação dela com a irmã. Linda. Eu fiquei muito preocupada, Como porque que ela a Vicky sempre foi recebeu? filha única. Então sempre foi dona da mãe, dona do pai, dona da avó, porque ela era a neta mais nova. E aí, muito apegada ao pai, muito, muito, muito. Então, eu fiquei muito preocupada com essa coisa de ela começar a dividir, principalmente o pai e a avó, sabe? Mas desde a gravidez, a gente começou a construir essa relação. Assim, eu acho que isso também é importante e vale como dica. Dela entender que quem tá ali, quem vai chegar, vai ser a maior companheira dela na vida. Vai ser a pessoa que ela vai contar para sempre. Que é a única pessoa que teve a mesma criação que ela, né? Que conhece ela na essência. Aí eu dava como exemplo a minha relação com a minha irmã, que é a melhor possível. É a pessoa que eu conto para absolutamente... Tem coisas que só minha irmã sabe, nem meu marido sabe. Então, assim, você vai ter isso, sabe? Você vai ter esse elo com alguém. Ela vai te idolatrar, você tem que ser bom exemplo, porque ela vai te copiar em tudo. Você vai ser o ídolo dela. Então, eu comecei a construir isso. Dar boa noite pra maninha, quando ela estava na barriga ainda. E eu vejo a Vicky, ela sentiu, mas não foi uma coisa, não foi grave. Peso, assim, não foi pesado, né? Não teve nenhum episódio grave, sabe? Porque por mais que ela tenha sentido, o amor pela irmã é maior, entendeu? Ela fala, minha irmã, é a minha irmã, a Júlia é minha. Então a gente construiu esse elo desde sempre, assim. Mas isso era uma preocupação minha. Você falou que tem uma preocupação com as telas, né, de excesso de tela, do comer com tela e tudo mais. Você tem alguma preocupação de exposição dela nas suas redes? Não. Você se preocupa com isso, não? Ela invadiu inclusive meu Instagram, né? Porque, gente, vamos falar de Instagram. Meu pai, principalmente agora, depois de mãe. Gente, a gente cresceu... pelo menos, eu sempre fui instruída para isso, desde 12 anos trabalhando em TV. O que eu ouvia? Você divulga trabalho, você preserva a intimidade. E essa sempre foi a minha postura profissional. Eu sempre, não existia rede social, eu sempre divulguei trabalho. Eu nunca fui de ficar divulgando vida pessoal. Lógico que você sendo uma pessoa pública, Naturalmente. você casa, sai na revista. Lógico. Mas, assim, coisas são inevitáveis. Mas intimidade, nunca fui de expor. Até que surgiu o Instagram. Meu Que pai! te pede isso, né? O Instagram te Eles pede só isso. querem isso. Só querem isso.
Eu já tive muita dificuldade com o Instagram. Eu te Eu entendo. continuo tendo. Não, eu também, mas eu melhorei muito. No início, nossa, era muito difícil dividir a minha vida pessoal. Deus. Eu não entendia, não conseguia eles compreender. eles querem intimidade. E outra coisa, a gente que vem de outra época, a gente tem esse padrão de qualidade de imagem e de conteúdo que essa geração não está buscando. Uhum. Quanto mais trash, quanto mais natural e amador, é o que eles mais querem ver. Eu não consegui me adaptar a isso ainda, tá? Eu não consigo postar qualquer coisa, por exemplo. Eu não consigo acordar e falar na cama. Não consigo. Preciso escovar um dente, lavar o rosto e ficar decente. Eu não consigo, gente. Eu não consigo. Mas é isso que eles querem ver. Claro. Eu participei do Power Couple em 2021. Eu e Lê. Uhum. Ali foi o auge da minha intimidade exposta. Porque Nossa, na rede social eu nunca Como consegui que expor foi? tanto. Mas ali... Ali não tinha são como, câmeras de 24 horas. Mentira, 24 não, porque a gente lá tinha 7 horas de privacidade pra dormir. Então, começava às 7 da manhã a exposição. Mesmo assim, pegava a gente saindo do quarto para escovar dente. Dentro do quarto não pegava. Ah, legal. Nesse tempo, nesse período de 7 horas. No resto do dia, sim. Mas quando eu saí do Power, eu ganhei um público muito voltado para a rede social. Porque o público jovem de rede social não viu as minhas novelas. Então, esse público chegou com o Power Couple. E aí, eu não era na rede social o que eu era a mesma pessoa, mas eu não ficava 24 horas exposta na rede social como eu ficava no programa. Aí as pessoas, mas a gente quer ver mais, a gente quer ver você acordando. Eu falei assim, mas isso era no programa, Você e seu marido, né? acabou o programa, gente. Acabou, agora voltou a rede normal. Esquece, já foi. Voltando à pergunta, que a gente deu uma volta aqui, não tem como eu não divulgar, não postar a Júlia, porque a Júlia hoje é a minha intimidade. Uhum. Sim. Ela é o meu dia a dia, ela tá no meu dia o dia inteiro. Não tem como ela não estar na minha rede social. Sim. Então, não tenho essa preocupação. Ela é natural, assim, eu posto Eu naturalmente. recebi um comentário uma vez grávida, falei assim, nossa, mas agora você só posta foto grávida. Eu falei assim, Ué, mas gente, eu tô grávida. Eu ouvi isso também. No caso, Agora, Não, eu só vejo você né? grávida, mas no caso eu tô grávida. gente, como faz pra tirar a barriga, né? Só daqui não mesmo. TBT. Teve. deixa eu te fazer uma pergunta em relação à pressão social que a gente está falando desde o início. Qual é a maior pressão social que uma mãe, e aí também, se você puder falar que uma madrasta sofre, na sua opinião, e como lidar? Como Pressão mãe, social? qual é a maior pressão que você sente, que você sofre? Eu vou te falar essa coisa das telas. Tá. Essa coisa das telas é uma coisa que eu sinto a pressão, porque todo mundo fala a mesma coisa, do quanto é prejudicial. E tem a pressão dentro de casa, porque a minha filha ama muito. E eu fico tentando... O primeiro não da vida dela é esse, coitada. E eu fico tentando, delimitar, reduzir esse tempo, dizer não. E cada vez eu leio mais do quanto é prejudicial, e aí isso me angustia, porque a minha filha não come se não assistir um desenho. E aí eu fico me culpando, porque eu acabo colocando, senão ela não come. Isso é uma coisa que está me incomodando muito. Muito. Na criação, sabe? Como eu gostaria de ouvir alguém, não tem problema, não. Mas eu acho que é um assunto que está muito em alta. Porque Muito hoje polêmico. tudo é tela. A gente fica no celular 24 Tudo. horas por dia, tem a vida no celular. Faz Ela parte vê da a gente nossa no celular vida. o dia inteiro. Tem isso também. Filhos se espelham na gente, eles copiam todos os nossos comportamentos. Não é o que a gente fala, é o que a gente faz. E a gente fica no celular o dia inteiro, porque você paga a conta, você resolve a vida no celular. Você faz tudo trabalha. no celular. Faz Você trabalha self-tape. pelo celular. Uma boa pergunta quando a gente for soltar o programa da Rê no ar, a gente fazer para algum profissional, sabe? Assim, nos responda. Qual é a isso. real, Qual é né? a real, assim? É. Até que ponto pode comer com tela? Não pode, mas qual é o mais importante? É o comer ou é o não tela? Porque, Exato. Eu já ouvi, de profissionais falando que não, que o importante é o comer. Se Ai, ela que tá bom. comendo Que bem... alívio com ouvir a isso. já ouvi vários, inclusive, uns 3, 4, já ouvi nessa opinião. Não, se o importante é ela comer. Se ela tá comendo bem com a tela, vai. Sim. Agora, não sei até com qual idade, né? Não sei... Existe um tempo limite? Um tempo mínimo? Em quanto tempo ela pode comer Permitido? com a tela? Exatamente. Então, Porque acho- a Júlia, a cara dela, inclusive, ralentar, sabe? Inclusive, demorar comendo para poder ver mais, entendeu? Sabe o que ela tá fazendo agora? Ela pede, ela não tá com fome, ela pede pão, ela pede para comer fora de hora, só para ver se eu ligo a tela, sabe? Ô, Rê,
também vou, eu dando minhas opiniões aqui sem saber se é o... No que eu entendo, essa partezinha aqui que é o pré-córtex frontal, que é a partezinha do cérebro da criança. Ela só se desenvolve totalmente com 25 anos. É essa partezinha que tem essa coisa de eu vou pedir o pão só para assistir tela. 1 ano não tem. Ela não consegue. Jura? Ela não consegue essa Tem transição certeza, absoluta. tá? Porque ela tá Absoluta. fazendo isso. Não consegue. E aí ela pede para sentar na cadeirinha de alimentação. Eu não fica sei neném, o que apontando pra televisão, pode neném. ser, o que pode ser isso. Mas eu te dou assim, Eu certeza acho que essa geração absoluta. nova já tem isso desenvolvido. Não, com 1 ano não. Pode até se desenvolver mais cedo do que os 25, que são os estudos que os estudos falam. Estrategista. Mas ela não, o cérebro, as células do cérebro não conseguem fazer essa conexão Essa articulação. necessária. Não consegue. Então, assim, o que Então você acha que quando ela pede pão fora de hora é fome porque mesmo? ela tá com fome. Ela não consegue. Cara da- Ai, vou pedir Será? o pão, porque se eu Não, pedir sabe o o que eu pão... faço a às minha vezes? mãe- Eu dou, sem sentar lá na cadeirinha, eu dou o pão pra ver se ela vai comer mesmo, sabe? Porque eu Aham. falo, tu tá querendo ver. E ela não come. Não, eles não têm. A cabecinha deles ainda não tem essa... Não. Aí traz a banana. Aí aponta pra cadeirinha. Ah, Aí, tu não precisa sentar pra comer banana. pode comer aqui. Ó, outra pergunta, né, para os nossos É, especialistas que vão é. assistir hoje. Até o que pode ser esse pontinho dela, né? Não sei, mas que não é estratégia traçada na Eu fico cabecinha dela, achando não que é. ela sou Não. estrategista. Não é. E como madrasta, qual é a maior pressão? Eu acho que é você conseguir ter essa boa relação, construir esse vínculo de amor sem deixar de ser respeitada, sabe? E você sem perder a autoridade também. Porque eu acho importante você... que a gente tem que educar, né? Sim, Mesmo a sendo gente madrasta. faz parte da educação. Total. Não é tipo lavar as mãos, não é responsabilidade minha. Não existe isso. Não, Tá dentro da minha casa. exatamente. Então, eu acho que passa por aí. Mas sem perder a confiança e a relação de amor, sabe? Uhum. Porque muita gente não consegue ter os dois, né? Se dar bem e ter autoridade. Sim. Eu acho que isso é uma pressão, assim. Não só dentro de casa, mas na rua também. Tá comigo, eu tenho que educar. Que também está enraizado, né, na cultura. Você tem que ser duro, você, né, tem que ser uma linha mais dura, assim, para receber Para ter o autoridade, respeito, né? para receber Engraçado. respeito. Principalmente nessa idade, 10, 11, 12, pré-adolescência, eles são naturalmente mais rebeldes, Uhum. né? Já tem a resposta na ponta da língua, assim. Então, se você ter esse respeito com a autoridade, isso é importantíssimo nessa idade. Não sei se é principalmente, mas é quase um principalmente. Porque é uma idade que eu tô vivendo estágio disso já, né? Muda de novo. Porque eles, nessa idade, eles acham que já sabem de tudo, que já conhecem o mundo é deles. Cada vez mais. E você tá ali pra dizer que não, né? Com amor, que nem você Que falou. o mundo não é como eles Você querem. tem uma outra visão, né? Você quer perguntar uma coisa para ela? Todas atrizes aqui, apresentadoras, inclusive 3 atrizes, apresentadoras, 3 pessoas que lidam muito com a palavra sucesso. Uhum. Essa palavra sucesso, depois da maternidade, qual é a tradução do sucesso para você pós-maternidade? Sucesso muda, né? Porque a gente sempre, como atriz, você tem uma tendência a associar a Ibope, Uhum. aplausos, casa cheia. E sucesso não passa por aí mais. Sucesso passa por você conseguir equilibrar e organizar a sua vida para você ser plena não só no trabalho, mas dentro de casa, com o filho. Você conseguir ser mãe, esposa, profissional, mulher. Eu acho que sucesso passa por aí agora. Você conseguir organizar de uma forma que você preencha todas essas casinhas, sabe? Que é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Muita Eu, no coisa momento, pra dar conta. ainda tô tentando reencontrar a mulher. A esposa, eu acho que eu já consegui reencontrar. E tenho que reconstruir a profissional. Então, assim, o sucesso passa por aí. E é um desafio enorme.
Você conseguir se encontrar em todas as suas frentes. E o único aplauso que te basta na vida é da Júlia. Júlia. É o da Júlia. Muito obrigada, Rê. Maravilhoso, Obrigada a vocês pelo maravilhoso. convite. Nossa. Contem comigo. A gente trocando, eu acho que todo mundo se ajuda. Eu acho Ajuda super importante esse muito. programa, inclusive. Falar sobre maternidade, porque todas as mães são inseguras. É. Mesmo quem era muito segura antes de ser mãe, descobre inseguranças depois que é mãe. Então, quando a gente conversa, foi o que eu falei sobre a depressão pós-parto. Quando você conversa sobre, quando você troca, parece que aquilo te ampara, né? Te acolhe. Ver Te os diferentes acolhe. olhares, né? Cada uma tem uma opinião da vida, da educação, dos ensinamentos. Sim. E nessa troca de olhares... Às vezes te desperta, te te abre um desperta, leque de opções, exatamente. de possibilidades que legal. você não tinha enxergado Isso é antes. muito Eu legal. acho que é sobre sororidade, união. Vamos trocar mais. Maravilhoso. Solidariedade. Obrigada pelo Linda. convite.